todos! Aqui é a professora Jéssica, tudo bem com vocês? E hoje eu vou fazer a correção da prova do concurso de professor de Educação Básica 1 de Barueri, da banca IJEX. Antes de mais nada, se você é novo ou nova aqui no canal, inscreva-se, deixe o seu like e compartilhe o vídeo para o conhecimento chegar a mais pessoas. A prova foi ontem, dia 19 de maio. Ontem mesmo já foi disponibilizado no site da banca o gabarito preliminar e você poderá pedir recurso contra esse gabarito entre as 8 horas da manhã do dia 22 de maio até as 8 horas da manhã do dia 24 de maio. Portanto, ainda não abriu o período para recurso lá no site da Banca IJEX. É só a partir do dia 22 de maio. Essa prova foi uma inscrita que compartilhou comigo, portanto, ela está escaneada. Algumas partes pode aparecer aí na tela ilegível, mas eu vou fazer a leitura e também com alguns rabiscos, anotações, certo? Inclusive, eu vou deixar na descrição do vídeo o link para download dessa prova escaneada. E essa correção é mais para verificar se existe alguma questão que caiba recurso ou não, e também para vocês conhecerem a banca IJEX. Eu vou corrigir as questões de legislação, conhecimentos pedagógicos e conhecimentos específicos aqui do PEB1. Então, vamos começar com a nossa correção com a questão de número 11, que é de legislação. Em consonância ao Plano Nacional de Educação, leia os itens que seguem para assinalar a sequência correta quanto às alternativas verdadeiras, V, e falsas, F. Então, vamos lá para a primeira sequência. A erradicação do analfabetismo trata-se de uma das diretrizes do PNE. Verdadeiro. Inclusive, aqui no canal tem uma aula só sobre o Plano Nacional de Educação, que eu fiz ano passado. E um dos principais objetivos do Plano Nacional de Educação é exatamente acabar com o analfabetismo absoluto no Brasil. Então, essa primeira aqui é verdadeira, então você já poderia eliminar a A e também a D. A próxima sequência, a universalização do atendimento escolar, trata-se de uma das diretrizes do PNE, também correto, universalização do atendimento escolar, principalmente entre 4 anos até os 17 anos, educação infantil para a escola, até o ensino médio, portanto, também é verdadeira. Então, a resposta correta é a alternativa B de bola. Questão de número 12. De acordo com a LDB, no seu artigo 6º, é correto afirmar que é dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos... Gente, se você ainda errar uma questão dessa, pelo amor de Deus, várias provas de várias bancas sempre cai essa questão. É claro que a matrícula é obrigatória a partir dos 4 anos de idade, por mais que tenhamos oferta de creches no 0 a 3 anos, é optativa pela família matrícula. Só é obrigatório a partir dos 4 anos de idade na pré-escola. Portanto, a resposta correta da questão de número 12 é a letra D de dado. Questão de número 13. Conforme a LDB, no seu artigo 4º, o dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de... Aqui, algumas pessoas lá no meu grupo de Barueri, que inclusive eu vou deixar também na descrição do vídeo o link lá do grupo do WhatsApp, para que você possa continuar acompanhando o andamento do concurso. Algumas pessoas pediram para comentar essa questão 13 porque elas acham que poderia caber recurso, mas não cabe recurso porque tem uma pegadinha. O pessoal ficou entre a letra A e a letra C, né, que é a alternativa correta da questão de número 13. No caso aqui, ó, a educação infantil gratuita às crianças de até 4 anos. Olha aqui a preposição até. E aqui a C, educação infantil gratuita às crianças de até 5 anos. Então, até tá finalizando, né?
Então, a educação infantil obrigatória é de 4 até 5 anos. A partir de 6 anos já começa o primeiro ano do ensino fundamental. Então, a pegadinha está aqui nesse até. Por isso que a resposta correta da questão de número 13 é a letra C de casa. Questão de número 14, outra questão da LDB, agora sobre o artigo 3. O ensino será ministrado com base em princípios específicos. O artigo 3º, que eu sempre comento aqui no canal, que vocês precisam decorar, pois são os princípios da educação. Sobre esses princípios, assinale a alternativa incorreta. Seria a alternativa A, igualdade de condições para o acesso e permanência na escola? Esse princípio está correto. A gente precisa garantir não só a matrícula, como também a permanência, evitar a evasão escolar. A resposta correta, que não está de acordo com os princípios da LDB, é a letra B, destituição. Quando você vê essa palavra, pode ter certeza que está errada. Entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Não, precisa ter uma ligação. Cada um se complementa e não destituição. Por isso que a alternativa B é incorreta, portanto, acerta aqui da questão de número 14. Questão de número 15, sobre o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas. Vamos para a primeira. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata o ECA, assegurando-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades a fim que lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e de dignidade. Correto. Essa primeira está correta. É um dos princípios para se garantir os direitos da criança e do adolescente lá no ECA. Então, a gente já poderia eliminar, por exemplo, a questão C, que diz que a 2 está correto e a 1 está errado. Vamos ver se tem outra que diz que a 1 está errada. A D também, então poderia eliminar D. Então, a gente fica entre A e B. A segunda, os direitos enunciados no ECA aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiental, social, região e local de moradia, ou outra condição que diferencia as pessoas, as famílias ou comunidade em que vive. Portanto, a gente não pode ter nenhum tipo de preconceito. Então, é sem preconceito sobre as crianças e adolescentes. Então, essa também é verdadeira, portanto, a resposta correta da questão de número 15 é a letra A de amor. Questão de número 16, que também, se você errou, hein? Tô brincando, mas a gente consegue verificar em várias provas, de várias bancas, inclusive lá naquela prova da SH Dias, que para quem não sabe, é a mesma empresa da IGEX, que caiu uma questão muito parecida, que é a questão 16 aqui do ECA também. É desconsiderado excepcionalmente e correto afirmar que considera-se criança pessoa até. Então, até quando podemos considerar uma pessoa criança? A resposta é óbvio, é a alternativa A, 12 anos de idade incompletos. Lembre-se, nunca é 12 anos completos, é sempre incompletos. A partir de 12 anos completos, já é adolescente. Então, a gente considera criança até 12 anos de idade incompletos. Portanto, até 11 anos, 11 meses e alguns dias até completar os 12 anos. Portanto, a resposta correta da questão de número 16 é a letra A de amor. Questão de número 17, sobre a Constituição Federal. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros
e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, em termos específicos. E isso são os princípios lá dos direitos do cidadão, lá do artigo 5º. No que se refere a esse termo, avalie os itens abaixo para assinalar a alternativa correta, portanto, está pedindo a correta. Vamos para a primeira aqui. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Por exemplo, o professor precisa da formação, licenciatura, magistério, enfim. Então, a primeira aqui está correta. A segunda é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional, também está correto. Todos têm direito ao acesso à informação, porém, algumas informações, por questão ética, do serviço público, enfim, precisa ter um sigilo, portanto, se tem um direito ao resguardo. Então, essa também está correta, portanto, a resposta correta da questão de número 17 é a letra C de casa. Questão de número 18. De acordo com o artigo 4º da Constituição Federal de 1988, afirma que a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais por princípios específicos. Portanto, existem princípios sobre as relações internacionais. Sobre esses princípios, avalie os itens abaixo para assinalar a alternativa correta. Portanto, está pedindo a correta. Vamos para a primeira. A iniciação à guerra. O Brasil vai iniciar uma guerra ou vai incitar uma guerra? Isso não está de acordo com a Constituição, tá? Aqui eu não estou falando do cenário atual, de político, eu estou falando da Constituição, tá? 2. Não concessão de asilo político. O Brasil dá sim asilo político em alguns casos, conforme a Constituição Federal. Portanto, 1 e 2 estão errados e é a resposta correta. Resposta correta da questão de número 18 é a letra D de dado. Questão de número 19. A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 é correto afirmar que o Legislativo, o Executivo e o Judiciário são. Eles são o quê? São os 3 poderes, independentes e harmônicos entre si. É um princípio básico do cidadão conhecer os 3 poderes da União, que são o Legislativo, Executivo e o Judiciário. Portanto, a resposta correta da questão de número 19 é a letra D de dado. Questão de número 20. Considerando a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, é correto afirmar que a soberania, a cidadania e a dignidade da pessoa humana são descritos no artigo 1º como esses direitos que todos os cidadãos possuem, lá no artigo 1º, o que eles são? Habilidades legais, fundamentos da República, normas públicas, obrigações civis impostas, são fundamentos, são princípios da nossa República. Portanto, a resposta correta da questão de número 20 é a letra B de bola. E observamos que aqui a IGEX não cobrou artigos ligados ao capítulo da educação da Constituição Federal. Apenas ficou nesses primeiros artigos da Constituição que vão ali observar as questões dos direitos e deveres dos cidadãos. Agora eu vou começar a correção dos conhecimentos pedagógicos, questão de número 21, no que concerne à didática. De maneira sintética, a alternativa que melhor a define é: qual é a definição da didática? Inclusive, lá naquela correção da prova da banca SH Dias, foram cobrados 2 ou 3 questões só sobre didática e eu expliquei as definições ali da didática. E o que mais define aqui das alternativas? Seria A,
ciência responsável pelo estudo do desenvolvimento psicológico? Não. Aqui entra a questão do estudo do desenvolvimento e aprendizagem das crianças. Quando a gente fala em didática, é a forma como o professor vai pegar o conhecimento científico e fazer a transposição para crianças e adolescentes ou até mesmo adultos, de uma maneira sistemática e simples de entendimento. E isso é a didática. Portanto, a resposta correta é a alternativa B, parte essencial da pedagogia que investiga formas e condições de ensinar. Portanto, eu vou ajustar as formas, condições, metodologias para melhor ensinar os alunos os conhecimentos científicos, assim fazendo a transposição. E o que é essa transposição? Nada mais é do que a didática. Portanto, a resposta correta da questão de número 21 é a letra P de bola. Questão de número 22. O autor estudioso grande Paulo Freire criticava muito uma forma de ensinar, a crítica, do autor, a qual ele descreve como o professor se coloca no lugar do detentor único do conhecimento, senhor da razão e ditador da ordem, em sala de aula, transferindo ao aluno toda a informação que acredita que este necessite. O aluno deve aceitar sem se manifestar. Essa educação de transmissão do conhecimento, professor ativo, aluno passivo, é uma crítica, que inclusive é um livro de Paulo Freire, que é a educação, o ensino, bancário. Então, essa aqui estava muito fácil, A resposta correta da questão de número 22 é a letra A de amor. Questão de número 23, sobre o projeto político pedagógico PPP, que inclusive aqui no canal tem uma aula só sobre os principais conceitos do PPP. Quando a gente fala do projeto político pedagógico, assinar a alternativa que melhor descreve o mesmo. No caso, seria a alternativa A, o PPP trata-se de um arquivo burocrático? Não, é um arquivo no qual tem ali os objetivos que aquela comunidade escolar quer alcançar. Então, não é um arquivo burocrático. B, o PPP é um documento de fim pedagógico para auxiliar e guiar o trabalho do professor no decorrer de um período letivo. Se assemelha a uma grade curricular? Não, são os objetivos da escola como um todo, é claro. Lá no planejamento do professor, ele vai considerar o PPP, mas não exclusivamente o PPP, não é um currículo, a B não é. C, o PPP precisa ser feito especificamente pelo corpo docente de uma escola? Não, é por toda a comunidade escolar, outros funcionários, direção, alunos, famílias. Portanto, a única alternativa que resta é a alternativa D, que é a resposta correta. O PPP é um documento democrático, palavra-chave, e por isso deve ser elaborado por várias mãos, não somente pelo diretor ou pelos professores. Nele deve haver informações importantes sobre a escola, sobre as normas, sobre acordos didáticos, entre outros combinados coletivos. Então, é um documento coletivo sobre as informações e aquilo que queremos alcançar naquela comunidade escolar. Portanto, a resposta correta da questão de número 23 é a letra D de dado. Questão de número 24. De maneira geral, a teoria histórico-cultural, muito conhecida no meio educacional, defende que os indivíduos tornam-se humanos desde que convivam com outros seres humanos e aprendam com eles sobre a realidade concreta e cultural que os cercam. É certo que o princípio expoente dessa teoria foi de qual pensador aqui? Quando a gente pensa em Jean Piaget, a gente pensa lá no construtivismo. Construtivismo, ele vai falar da relação do sujeito com o objeto, no caso, objeto de conhecimento. O Jerome Brunner, ele é uma junção entre a teoria do Piaget com Vygotsky. Então, ele é uma mistura ali dos dois. O Erik Erikson também não tem nada a ver a teoria histórico-cultural. Quando eu penso na questão das interações, de aprender com o outro,
sempre estará ligado a Levi-Vygotsky. Portanto, a resposta correta da questão de número 24 é a letra C de casa. Questão de número 25. Avalie os itens abaixo sobre a formação continuada de professores para assinalar a alternativa correta. Então, vamos lá. A primeira, a formação continuada é de responsabilidade exclusiva do próprio professor? Não. Inclusive, a rede municipal, estadual, enfim, o governo precisa garantir essa formação continuada ao professor. Inclusive, está disposto lá no Plano Nacional de Educação. Então, não é exclusivo do professor a formação continuada. Então, a primeira aqui já está errada. A segunda, todo professor que esteja atuando na educação pública brasileira precisa comprovar, além da pós-graduação, a participação em grupos de estudos permanentes em sua área de atuação. Não tem essa obrigação aqui na lei. Portanto, a 2 também está errada. Logo, a resposta correta da questão de número 25 é a letra D de dado. Questão de número 26. Leia os itens que seguem para assinalar a sequência correta quanto às alternativas verdadeiras V e falsas F. Eu vou dar aqui um zoom para ver se aparece melhor. Então, vamos lá para a primeira. Acho que não vai aparecer muito nítido, mas eu vou fazer a leitura aqui. Os autores mais contemporâneos da educação observavam e concordavam que em sala de aula a relação entre professor e aluno deve ser respeitosa de ambas as partes, ressaltando, porém, que esse respeito só pode ocorrer desde que cada aluno saiba e reconheça seu lugar enquanto aprendiz e que o professor é uma figura que determina ordens, condutas e comportamentos. Se a gente está pensando lá no Paulo Freire em uma educação que não seja bancária, isso não se condiz ao pensamento de educação contemporânea. Logo, essa primeira aqui, ela é falsa. A segunda, em uma sala de aula não é possível falar em relação entre professor e aluno, mesmo porque cada um tem um papel muito bem definido e não pode ser entrelaçado. Na escola, portanto, o professor ensina, transmite conteúdo, de novo a ideia da educação bancária. Essa também é falsa. Logo, a resposta da questão de número 26 é a letra A de amor. As duas são falsas. Questão de número 27. Avalie os itens abaixo sobre as competências do professor e assinale a alternativa correta. Aqui está pedindo as competências do professor. Vamos para o primeiro item. Cabe ao professor planejar suas aulas correto, com antecedência, e preparar, providenciar, solicitar materiais didático-pedagógicos necessários ao bom atendimento da aula. Aqui, ok. 2. Cabe ao professor zelar pela aprendizagem dos estudantes, verificando constantemente possíveis dúvidas e dificuldades para serem sanadas, fazer esse atendimento individualizado para perceber as dificuldades e assim ter uma metodologia para cada necessidade, correto. E a terceira, cabe ao professor prestar atendimento psicológico ao aluno e à família? Não, o professor não é psicólogo. Logo, essa terceira está errada. Portanto, a resposta correta é a alternativa C. Somente 1 e 2 estão corretos. Questão de número 28. Algumas pessoas me perguntaram, esse livro não está no edital. Tá sim, o livro Desenvolvimento Psicológico e Educação é um livro lá do autor César Cole, tá? Tá bem aqui no edital na parte dos conhecimentos pedagógicos. Então, vamos lá. Conforme o livro Desenvolvimento Psicológico e Educação, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas. Então, vamos aqui para a primeira. O que diferencia a psicologia evolutiva das disciplinas não psicológicas é seu objeto de estudo e a conduta humana, tanto em seus aspectos externos e visíveis, como nos internos e não diretamente perceptíveis. Em relação às disciplinas psicológicas, o que diferencia seu interesse pela conduta humana do ponto de vista de mudanças e transformações ao longo do tempo. A segunda, pode-se dizer que a psicologia evolutiva é a disciplina que se dedica ao estudo das mudanças psicológicas que uma certa relação com a idade ocorre nas pessoas ao longo do seu desenvolvimento.
isto é, desde sua concepção até sua morte, as mudanças estudadas pela psicologia evolutiva estão muito mais próximas do normativo, mesmo quando existem sujeitos ou processos que escapam dessa norma, do que do indissociacrássico, predisposição particular do organismo que faz com que o indivíduo reaja de maneira pessoal à influência de agentes exteriores. A resposta correta é a alternativa A. Os dois estão corretos. Os dois trechos aqui das asserções são exatamente trechos aqui do livro do César Cole. Portanto, está correto. É exatamente o que está disposto lá no livro. Questão de número 29. Em conformidade com o livro A Prática Educativa, como ensinar? Avalie os itens abaixo para assinalar a alternativa correta. Vamos para o primeiro item. O processo de avaliação não é tarefa fácil para o professor e também não deve ser para o aluno. Este último precisa sentir o peso do estudo. Não, a avaliação não é castigo, não é algo penoso. E sim, é uma das ferramentas para a aprendizagem. Então, essa primeira está errada. E a 2, a avaliação não precisa se limitar à valoração dos resultados obtidos pelos alunos, pois o processo seguido por eles, o processo pessoal, o processo coletivo de ensino, aprendizagem, etc., podem aparecer como elementos ou dimensões da avaliação. Portanto, não somente com a nota a gente avalia. A participação, outros requisitos também são passíveis de avaliação, não ficar somente preso à questão da nota. Então, essa segunda é verdadeira. Logo, a resposta correta da questão de número 29 é a letra B de bola, somente 2 está correto. Questão de número 30. Em consonância com o livro Psicologias, uma introdução ao estudo de psicologia, leia as duas descrições abaixo que tratam de divisões do período do desenvolvimento humano defendidas por Jean Piaget. Depois assinale a alternativa que apresenta a correta relação entre as descrições apresentadas abaixo e o nome do período a que se refere. Vamos lá para a primeira. Compreende o recém-nascido e o lactante de 0 a 2 anos. Muitas pessoas erraram aqui porque pensam, quando eu falo de 0 a 2 anos, eu estou falando do pré-operatório, porque associa a palavra pré, igual aqui a candidata colocou a letra D. Mas, na verdade, a primeira fase do desenvolvimento para Piaget é o período sensório-motor. Inclusive, eu até separei aqui as fases, do desenvolvimento, que são 4. O primeiro, sensório-motor, de 0 a 2 anos. Nessa fase, as crianças interagem com o mundo através das sensações e dos movimentos que o bebê vai fazer. O pré-operatório é de 2 a 7 anos. Nesta fase, as crianças desenvolvem a linguagem, a imaginação e a capacidade de representar a realidade, o faz de conta. A terceira fase, operatório concreto, de 8 a 12 anos. Nessa fase, as crianças começam a relacionar de forma lógica, a desenvolver problemas e também compreender as regras. E depois, o operatório formal, a partir dos 12 anos. Nessa fase, as crianças desenvolvem o pensamento abstrato, o raciocínio, e também têm a capacidade de lidar com conceitos complexos. Voltando aqui na prova, no item 2, compreende a infância propriamente dita de 7 a 11 anos. Logo, eu estou falando aqui do período das operações concretas. Portanto, a resposta correta da questão de número 30 é a letra D de dado. A primeira, sensório-motor, de 0 a 2 anos, e depois de 7 a 11 anos, período das operações concretas. Chegando aqui na última parte da correção, agora as questões de conhecimentos específicos. Em consonância com documentos Saberes e Práticas da Inclusão Ensino Fundamental, a educação especial tem sido atualmente defendida no Brasil segundo uma perspectiva mais ampla que ultrapassa a concepção de atendimentos especializados, tal como sendo a sua marca nos últimos tempos. Forma, avalie os itens abaixo para assinalar a alternativa correta. Vamos para o primeiro item.
A educação especial trata-se de uma modalidade de educação escolar, correto, voltada para a formação do indivíduo com vistas ao exercício da cidadania, correto. A segunda, como elemento integrante e indistinto do sistema educacional, a educação especial realiza-se transversalmente, correto. A terceira, na educação especial, os serviços educacionais podem desenvolver-se isoladamente, não devendo fazer parte da estratégia global, não. Aqui a gente está fazendo a exclusão desses estudantes com deficiência. O estudante com deficiência, ele tem o direito à educação especial, ao atendimento educacional especializado, mas também a inclusão na sala regular. Portanto, isso não funciona de maneira isolada. Logo, essa terceira está incorreta. Portanto, a resposta correta da questão de número 31 é a letra A. Somente 1 e 2 estão corretos. Questão de número 32. Algumas pessoas lá do grupo também falaram que a questão de número 32 e 33 caberia um recurso, pois esse livro não foi cobrado no edital. Está sim no edital. É o livro lá da Ellen Bain, A Criança em Desenvolvimento. Esse livro está sim no edital, no conteúdo programático. Então, vamos lá para a questão de número 32. Segundo o livro A Criança em Desenvolvimento, as teorias do desenvolvimento são conjuntos de afirmações que propõem princípios gerais de desenvolvimento. Quais teorias são descritas por enfatizarem as ações das crianças no ambiente e sugerirem que mudanças relacionadas à idade no raciocínio procedem e explicam mudanças em outras áreas? Quando eu falo de raciocínio, inteligência, eu estou falando de questões cognitivas, o cognitivo, tá? Portanto, a resposta correta da questão de número 32 é a letra C de casa. Raciocínio, inteligência está ligado a teorias cognitivas. Questão de número 33. De acordo com o livro A Criança em Desenvolvimento, a natureza molda o desenvolvimento mais claramente através da programação genética, que pode determinar sequências completas de desenvolvimento posterior. Dito isto, leia os itens que seguem sobre a maturação para assinalar a sequência correta quanto às alternativas verdadeiras e falsas. Vamos lá para o primeiro item. Qualquer padrão maturacional é marcado por 3 qualidades. É universal, aparecendo em todas as crianças por meio de fronteiras culturais. É sequencial, envolvendo algum padrão de habilidade ou características em expansão. É relativamente impermeável à influência ambiental. Lá no livro da Bain, ela vai dizer que por mais que o ambiente possa ter alguma influência, essa influência não é o suficiente para descaracterizar ali a questão genética, hereditária. Por isso que essa aqui está verdadeira mesmo, tá? De acordo lá com o pensamento da autora. A próxima, o conceito de maturação é a ideia de tendências inatas. Então, muda, né? Buscam explicar padrões e sequências do desenvolvimento que são os mesmos para todas as crianças. Ela tem esse pensamento que não muda. Tem ali as fases que são ali sequenciais e tem padrões a se seguir. A próxima, o desenvolvimentalista Arnold Gesiel usou o termo maturação para descrever padrões de mudança sequencial geneticamente programadas, e esse termo ainda é usado hoje uniformemente. Aqui na obra, a autora cita esse pensador e também está correto. Logo, a resposta correta da questão de número 33 é a letra A mesmo. Verdadeira, verdadeira e verdadeira. Questão de número 34. De acordo com a Base Nacional Comum Curricular, BNCC, a transição da educação infantil para o ensino fundamental requer muita atenção e dispõe de mudanças marcantes. Assim, avalie os itens abaixo acerca desse período para assinalar a alternativa correta. Então, vamos lá. A primeira, durante a transição da educação infantil para o ensino fundamental, torna-se necessário estabelecer estratégias de acolhimento e adaptação apenas para as crianças, de modo que a nova etapa se construa com base no que a criança sabe e é capaz de fazer.
Então, se a criança não sabe, ela não vai ser acolhida? Essa primeira está errada. A 2, durante a transição da educação infantil para o ensino fundamental, conversas ou visitas e trocas de materiais entre os professores das escolas de educação infantil e ensino fundamental são importantes para facilitar a inserção das crianças, correto? Logo, a resposta correta da questão de número 34 é a letra B, somente a 2 está correta. 35, de acordo com o referencial Ensino Fundamental de 9 anos, orientações para a inclusão da criança de 6 anos de idade, assinar a alternativa que apresenta a correta relação entre as definições apresentadas abaixo e o termo que se refere. A primeira, o processo pelo qual se adquire uma tecnologia, a escrita alfabética. Logo, estou falando da alfabetização. E a 2, relaciona-se ao exercício efetivo e competente daquela tecnologia, das situações que precisamos ler e produzir textos reais. Logo, eu estou falando de como eu utilizo a alfabetização, que são as questões sociais. Logo, estou me referindo ao letramento. Então, a resposta correta da questão de número 35 é a letra D de dado. Questão de número 36. Conforme o documento Ensino Fundamental de 9 anos, o objeto de maior número de alunos de ensino obrigatório é assegurar todas as crianças um tempo mais longo de convívio escolar, maiores oportunidades de aprender e, com isso, uma aprendizagem mais ampla. Sabendo disso, avalie as asserções a seguir, a relação proposta entre elas e assinar a alternativa correta. A primeira, é evidente que a maior aprendizagem não depende do aumento do tempo de permanência na escola, mas sim do emprego mais eficaz do tempo, correto. Tempo maior não significa melhor qualidade. 2. A fragmentação de ambos deve contribuir significativamente para que os educandos aprendam mais. A resposta correta da questão de número 36 é a letra B. A primeira está correta, a 2 não, porque a 2 está defendendo a fragmentação entre as etapas. Logo, está errada. Então, a resposta correta da questão de número 36 é a letra B de bola. Questão de número 37, de frequência compulsória e uma conquista resultante da luta pelo direito à educação. Eu estou falando logo aqui do ensino fundamental. Se aqui é uma sequência do documento do ensino fundamental de 9 anos, logo eu estou falando do ensino fundamental, gente. Isso aqui estava muito fácil, a questão de número 37. A 38, algumas pessoas também pediram recurso, mas não cabe, porque de acordo lá com o livro do MEC, Interação Escola e Família, eu até separei aqui um trecho, ó, escola, parte do sistema público de ensino que é responsável primário pela educação escolar. Família, utilizamos aqui o conceito amplo de família no sentido de que exerce as funções de cuidados básicos de higiene, saúde, alimentação, orientação e afeto, mesmo sem laços ali sanguíneos, né? Aqui está na página 13 aqui do livro. Portanto, voltando lá na prova, a resposta correta realmente é a letra C de casa, da questão de número 38. 1 escola, 2 família. De acordo com o documento Saberes e Práticas da Inclusão e Ensino Fundamental, leia os itens que seguem para assinalar a sequência correta. No caso aqui das necessidades educacionais, podem ser identificadas em diversas situações representativas, de dificuldades de aprendizagem como decorrência de condições individuais, econômicas ou sociais dos alunos. Vamos para a primeira, crianças de maiorias linguísticas. Não tem nada a ver aqui no documento, étnicas ou culturais, tudo bem, mas maiorias linguísticas não, então essa está falsa. As demais, crianças com deficiência e bem dotadas, correto. Crianças trabalhadoras ou que vivem nas ruas, correto. Crianças de grupos desfavorecidos ou marginalizados, também correto. Logo, a resposta da questão de número 39 é a letra B mesmo. Falso, verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. E a última também, muitas pessoas pedindo para comentar, porque acha que cabe recurso. Aqui está falando o que não é uma área do conhecimento lá da BNCC, do ensino fundamental. Aqui eu peguei uma parte da BNCC sobre as áreas do conhecimento do ensino fundamental.
Temos linguagens, no qual temos os componentes curriculares de língua portuguesa, arte, educação física. Língua inglesa é só a partir dos anos finais. Matemática. Ciências da natureza, ciências. Portanto, não existe uma área do conhecimento de ciências exatas, e sim área de conhecimento da matemática, depois áreas do conhecimento de ciências da natureza. Depois temos ciências humanas, no qual temos componentes curriculares de geografia e história, e ensino religioso. Professora Jéssica, ensino religioso, sim. Conforme a LDB, a matrícula é optativa pelo aluno, porém a oferta é obrigatória pela rede, certo? Por isso que temos a área do conhecimento do ensino religioso. Portanto, a questão de número 40 não cabe recurso. Exatamente, a resposta correta é a letra D, ciências exatas, não existe aqui na PNCC, ok? Deixem aqui nos comentários quantas questões vocês acertaram. A maioria aqui, que inclusive adquiriu a minha apostila, eu quero agradecer. A apostila aqui da Prefeitura de Barueri vendeu bastante. Muitas pessoas me mandaram mensagem ontem à noite agradecendo. Conseguiram acertar acima de 30 questões, 30, 33, 35. Então, teremos muitas notas aí altas. Sobre nota de corte, não existe. Você precisava apenas acertar metade da prova, logo 50% ou 20 questões. Portanto, se você me perguntar, eu acertei 25, 28, será que eu tenho chance? Todos têm, desde que você tenha, é claro, acertado pelo menos metade aí da prova. Mas a gente só vai ter essa base quando tivermos a classificação final. Ainda tem ali para ser contada a prova de títulos, que é só mestrado e doutorado, poucas pessoas têm. Então, a gente precisa aguardar para ter ali algum cenário. E o último concurso ainda está chamando, ele vai vencer agora no meio do ano, já chamou mais de 700 por esse cargo de PEB 1. Então, eu acredito que nesse concurso, apesar de ser cadastro reserva, vai chamar bastante. E também comenta aqui se a apostila ou os vídeos que eu fiz aqui no canal te ajudaram de alguma forma. E eu achei essa prova fácil, tá? Por isso mesmo que teremos aí notas altas. Bom, eu espero ter ajudado. Parabéns a todos os aprovados. Até a próxima. Tchau!